O ego vem sendo uma parte absolutamente necessária da evolução humana. Aliás, nós precisamos saber, antes de falarmos mais sobre isso, quando falamos do ego, não confundir o ego com o que eu chamo de identificação com a forma. Todos têm uma identificação com a forma que significa você tem uma forma física e uma forma psicológica. A pessoa, a criação da pessoa no nível da mente e das emoções. E a sua forma física e psicológica tem o seu lugar. E não devem ser confundidas com um ego. Cuidar da sua forma, reconhecer e honrar isso, ou mesmo melhorar, isso é coisa boa. Você pode melhorar a sua forma física através dos exercícios e da nutrição certa. Você pode melhorar sua forma psicológica através de novas experiências. Ganhar mais conhecimento, aprender novas coisas. Tudo isso é parte da sua identificação com a forma. Como identidade da forma, você não está completo ainda. Há muitas possibilidades, muitas coisas que você pode continuar fazendo. A menos que você tenha 100 anos, e nesse caso, você não precisa fazer muito. Quanto mais velho, mais você pode estar retornando para dentro do ser. Enquanto isso, alguma forma continua lá. E quando você fica muito velho, ela começa a desaparecer e então depois você é cada vez mais e mais só a sua essência. Então reconhecer a sua própria forma significa quando o ego desaparece. Oh, desculpe, qual é a diferença da sua identidade da forma e o seu ego? É muito simples. Ego significa a completa identificação com sua identidade da forma. Isso significa que só se conhece a si mesmo como veículo físico, que pode ser bonito ou não, que pode ser gordo ou magro, ou o que seja. Ou melhor, que todos os outros e etc. Ou ficando velho, eu não quero mais me olhar no espelho. Sabemos em qual sentido usamos a palavra ego. Agora, quando digo a completa identificação com a identidade da forma, o que essa identificação significa? Essa identificação significa que você deriva o seu senso de eu exclusivamente do corpo. Da aparência, das suas habilidades, etc. E da mente, das emoções, conhecimentos, conquistas e habilidades, todas essas coisas que estamos falando. E isso é algo inevitável à medida que a consciência humana vem crescendo. Por milhares de anos, a habilidade de pensar cresceu. Foi um incrível desenvolvimento evolutivo, a capacidade de criar da consciência, de criar o pensamento. O que aconteceu então foi que os humanos, antes do surgimento do pensamento, humanos viveram em um estado de conexão com o ser, com o todo. Então, muito gradualmente, eles começaram a pensar, e mesmo quando começaram a pensar, ainda não era um problema. Era uma coisa maravilhosa. Alguns antropólogos, e eu acredito que estão corretos,
Quando dizem que quando os humanos começaram a pensar, que é algo que está linkado com o surgimento da linguagem. Muito do pensamento são palavras na sua mente. Então surgiu a linguagem e à medida que crescia mais e mais, a habilidade de pensar crescia mais e mais. Alguns antropólogos dizem, e eu acredito que estão corretos, os primeiros humanos naqueles tempos em que o pensamento surgiu, acreditavam que os deuses falavam com eles. Porque ouviram essas vozes na sua cabeça, então eles interpretaram seus processos de pensamento como mensagens de Deus ou de deuses que podem ter dito: agora vai lá e mate aquelas pessoas naquele povoado. Talvez. Mas talvez ainda não estivessem chegando a esse estado, onde sentiram a necessidade de matar pessoas no povoado vizinho, que surgiu mais tarde quando eles começaram a se identificar mais e mais com as estruturas de pensamento em suas mentes. E o ego coletivo se desenvolveu antes do ego pessoal. O ego pessoal foi um estado posterior de desenvolvimento. Então a capacidade de pensar surgiu gradualmente. Cresceu mais e suas consciências caíram mais e mais em suas mentes, em seus pensamentos. Gradualmente eles perderam essa sensação como um enraizamento, como ser, e esses foram os estados iniciais do ego se formando. Essa é a razão pela qual eu diria que é por isso que em muitas civilizações e culturas antigas eles tiveram um mito antigo em muitas partes do mundo, chamado por diferentes nomes. E esse mito é chamado de Era Dourada. E conta uma história que era uma vez, há muito tempo, em um passado distante, em que os seres humanos eram felizes, quando tudo ia bem e a vida era fácil. E por milhares de anos as pessoas vêm contando essa história sobre esses tempos antigos. Esses eram tempos do estágio pré-egóico da consciência humana, quando existia essa conectividade.